E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e estamos de volta com o nosso primeiro vídeo do ano, já começando com um tema que é um clássico da matemática, que é o problema de Monty Hall. E esse clássico da área de probabilidade em especial, ele é um problema que, apesar de ele ser razoavelmente simples, ele é fácil de explicar, ele é fácil de entender o resultado, ele tem muito problema porque ele não é intuitivo. Muita gente bate o olho no problema e fala, ah não, beleza, a resposta é essa, e aí você vai estudar e ela não é. Isso chega inclusive a ser considerado um tipo de paradoxo. A intuição te diz que o resultado vai dar uma coisa, e o resultado prático quando você faz as contas é diferente. E esse é o paradoxo de Monty Hall, que é o nosso tema de hoje, para começar o ano já com um negócio divertido envolvendo jogos. Bora lá? Vamos começar? Vamos começar já o ano com um tema novo, que é um tema clássico, ele já foi abordado inclusive em vários lugares da cultura pop, a série Brooklyn Nine-Nine fala dele em algum momento, Mythbusters tem um episódio que fala sobre isso também, eu tenho certeza que aparece em outros lugares, esses são só dois exemplos rápidos que eu lembrei. Primeira coisa para falar sobre o problema de Monty Hall é definir o problema de Monty Hall. O problema de Monty Hall, ele é baseado num programa de auditório americano, Let's Make a Deal, que se for ver assim no Brasil, pelo que eu li da descrição do programa, ele parece mais com Topa Tudo por Dinheiro, se for pegar dos programas brasileiros para fazer uma comparação. E nos anos 60, 70 e 90, ele foi apresentado por um apresentador canadense, americano, chamado Monty Hall, e aí o problema acabou levando o nome dele. O programa ele era basicamente, você tinha o auditório, tinha o apresentador, ele chamava pessoas do auditório para participar de algumas brincadeiras e ganhar alguns prêmios em dinheiro, e o ponto alto do programa era uma grande prova que era The Big Deal, que era o ponto máximo do programa. E a ideia desse último quadro do programa, que é o The Big Deal, que é o ponto máximo do programa. Você tem 3 portas, que a gente pode chamar de porta 1, porta 2, porta 3, e a princípio essas portas não tem nada atrás delas. Vai ter o apresentador, que eu vou representar como sendo um pinguinzinho, como se eu fosse o apresentador do programa, porque bem ou mal sou eu que estou apresentando esse vídeo. E aí tem um prêmio que eu vou representar como se fosse, imagina que isso aqui são 3 barras de ouro. E aí essas 3 barras de ouro vão ficar atrás de uma das portas, representando um dos prêmios. Pode ser a porta 2, pode ser a porta 3, pode ser a porta 1. E aí o prêmio vai estar atrás de qualquer uma das portas. E aí, depois de colocar o prêmio atrás de uma das portas, elas são fechadas. E isso acontece nos bastidores. A princípio, as pessoas que vão jogar não sabem em que porta está o prêmio. E aí entra o jogador. Hoje representado pelo Luke, que eu convidei para participar do vídeo hoje como participante. Luke, qual porta você acha que está o prêmio? Escolhe uma das portas. Aí ele vai pensar um pouco e ele vai escolher uma das portas. Digamos que ele escolha a porta 3. Então ele vem aqui até a porta 3. Depois de escolhido, vai lá o apresentador, faz um charme, fala, puxa vida, e aí plateia, o que vocês acham? E aí ele fala, então vamos fazer uma coisa, vamos abrir uma das portas. E é aberta uma das portas que não tinha o prêmio. E aí nesse momento acontece o seguinte, o apresentador vai lá perto do Luke e fala, então Luke, você quer trocar de porta ou você quer manter a sua porta? Qual a sua escolha? E aí ele vai pensar e vai tomar uma decisão. E a grande pergunta, matematicamente falando, é, existe alguma estratégia melhor pro jogador? Existe alguma estratégia melhor pro Luke para aumentar as chances dele vencer? Ele deve trocar de porta? Ele deve manter a porta? O que é melhor para ele? Ou tanto faz? Aqui a gente deveria fazer algumas coisas para o problema fazer sentido. Primeira coisa que a gente precisa presumir é que o programa é honesto. Você tem o prêmio atrás de uma das portas no começo do programa, quando tem os bastidores, e não vai ter nenhuma troca no bastidor para trocar o prêmio de lugar de acordo com a decisão do jogador. Então o programa ele é honesto, ele não vai ter trocas nos bastidores. Segunda coisa, a porta que o apresentador vai abrir nunca é a porta que o jogador está usando. Então se o jogador escolher a porta 3, a porta aberta vai ser 1 ou 2. Se o jogador escolher a porta 1, você vai abrir o 2 ou 3. Você nunca vai abrir a porta que o jogador escolheu. Outro fato, a porta que o apresentador abrir sempre é uma porta que não tem o prêmio. Porque como você tem sempre 2 portas que não tem prêmio, mesmo que o jogador escolha uma delas, sempre vai ter pelo menos uma porta sem prêmio para abrir. Essa é a coisa que vai acontecer. E outra coisa que a gente vai presumir, sempre vai ser oferecido para o jogador a opção de trocar a porta ou não, independente dele estar certo ou dele estar errado. Não é uma coisa que se sacaneia de só oferecer se ele já tiver escolhido o prêmio de cara. Então, para um participante, vai valer a pena trocar a porta? Vamos fazer uma pausa dramática. Trocar a porta é sempre a melhor opção. É uma coisa que é meio estranha, contra-intuitivo, já deu alguma polêmica, porque a princípio, como você, depois de aberta uma das portas, você só tem 2 opções, dá a impressão que é 50-50 a sua chance. Mas não, a sua chance é 2 vezes maior de ganhar o prêmio se você trocar a porta. Isso já deu muita polêmica, em especial no ano de 1990. Tem uma revista famosa nos Estados Unidos chamada Revista Parade, onde esse problema foi publicado numa coluna chamada Ask Marilyn, que é escrita por uma mulher chamada Marilyn Vos-Savant. Uma coisa que é relevante é essa mulher, Marilyn Vos-Savant, ela é recordista do Guinness como a pessoa com o maior QI já registrado nos testes de QI do mundo. Esse recorde vai ser eterno
porque o Guinness ele decidiu retirar essa categoria por ele mesmo não acreditar que testes de QI são tão relevantes. É um recorde eterno e vai ser sempre dela. Eu não achei foto dela, eu gostaria de colocar uma foto dela, mas eu não achei foto dela. E eu sei também que ela é uma pessoa que está viva e a coluna dela existe até hoje. A revista continua sendo publicada e a coluna dela continua existindo. E teve uma semana, em 1990, em que ela publicou esse problema e a solução. Falou, puxa, sempre vale mais a pena você trocar a porta. Nessa semana a editora recebeu mais de 10 mil cartas reclamando, dizendo que ela estava errada, onde é que você viu, e mais de 1.000 dessas cartas eram pessoas que diziam que, não, escuta, eu sou PhD na minha área, e não, essa mulher tá falando besteira, que droga é essa, onde é que já se viu? E foi a maior polêmica que a coluna dela teve. Essa discussão só foi encerrada quando um matemático praticamente contemporâneo, chamado Paul Erdos, eu não sei exatamente a pronúncia dele, ele mostrou com simulações de computador que o resultado feito por simulações sempre batia com o resultado previsto por ela. E mantendo a tradição que já vem do ano passado, desde o começo do canal, eu vou dar trabalho pro Pinguim no futuro e falar, poxa, Pinguim, seria legal fazer um vídeo sobre esse matemático no futuro. Sim, Pinguim do futuro, você vai fazer isso algum dia. E provavelmente você vai querer dar um socão no Pinguim do passado, por ficar dando tanto trabalho pro Pinguim do futuro. Mas vamos falar um pouco sobre a parte matemática. Como assim compensa trocar de porta? Porque é uma escolha entre duas portas, deveria ser 50-50. Vamos explicar isso de dois jeitos diferentes. Um deles é explicar caso a caso. A gente tem o Luke. Eu assumi que ele escolheu a porta 3, mas a princípio tanto faz a escolha dele. E se a gente tem o prêmio pode estar em 3 lugares diferentes. Digamos que o prêmio seja escondido atrás da porta 1. A gente pega o prêmio e usando a magia de edição a gente põe ele atrás da porta 1. Se o prêmio está na porta 1, de acordo com as regras, a gente deveria abrir uma porta que não é a que o Luke escolheu e não é a porta que tem o prêmio. A única porta que a gente pode abrir é a porta 2. E aí, aberta a porta 2, se a gente assumir que o Luke vai trocar, que é a melhor estratégia, quando ele troca da porta 3 para a porta 1, ele ganha o prêmio. O prêmio está lá atrás da porta 1. Existe uma segunda possibilidade, onde o prêmio, em vez de estar atrás da porta 1, ele estaria atrás da porta 2. Então a gente pega o prêmio, usando de novo a magia da edição, a gente põe ele atrás da porta 2. E aí, como a gente deve abrir uma porta que não é a porta que tem o prêmio, nem a porta que o Luke escolheu, a gente, por falta de opção, vai abrir a porta 1. E seguindo a ideia de que, então, você quer trocar de porta, é sempre melhor pro Luke trocar de porta, ele vem pra porta 2. E a partir do momento que ele vem pra porta 2, o prêmio tá lá e ele ganha o prêmio. Mas existe ainda uma terceira possibilidade, onde a gente tem o prêmio, e o prêmio estaria atrás da porta 3, e de novo com a magia da edição a gente vai botar o prêmio atrás da porta 3. E aí aqui você tem duas opções. Já que você não pode abrir nem a porta que tem o prêmio, nem a porta que o Luke escolheu, você pode abrir ou a 1 ou a 2. Tanto faz qual você abra, digamos que a 2, aí o Luke vai trocar de porta seguindo essa estratégia, e só nesse caso ele não tem prêmio. Então dos 3 casos possíveis, se você trocar de porta você ganha prêmio em 2 deles e não ganha em 1. Então, trocando de porta, a sua chance é de 2/3, ao invés de 1/3. Uma outra forma totalmente diferente de entender esse problema. Digamos que você tem um programa onde você tem 100 portas e um prêmio só. O prêmio está lá escondido atrás de uma das portas. E aí você faz uma escolha, você escolhe uma das portas, e aí o apresentador abre 98 portas. Ele não vai abrir a sua porta e uma outra porta que pode ser ou a porta que tem o prêmio, ou se você já escolheu a porta que não tem o prêmio, uma porta aleatória. Nesse caso, se a gente for parar para pensar, você tem 100 portas. Quando você escolhe, você só tem 1% de chance de ter escolhido a porta certa. Quer dizer que existe 99% de chance de você ter as outras portas. Quando o apresentador abre todas as portas, exceto uma, desses 99% de chance, ele deixou só uma porta como sendo a porta que poderia ser a certa, se você tivesse nesses 99 iniciais, ou se você tivesse escolhido a porta certa, que seria aquele 1%, é uma porta qualquer. Então você acaba tendo uma divisão entre a sua primeira escolha, você define se você pegou ou 1% de chance a porta, ou com 99% de chance de que quando você troca você vai para seta. Quando é feito dessa forma, em que só depois ele dá a opção para o jogador, você tem a garantia de que você, na sua primeira escolha, você tinha uma chance, e se você trocar depois, você tem toda a outra chance. É o que acontece nesse problema. Você tinha, a princípio, 3 portas, a sua primeira escolha te dá uma chance de 1 em 3. Depois que é feito o jogo, sua chance acaba sendo o oposto, você tem todos os outros 2/3 de chance. Poxa, mas matematicamente falando, se você tem só 2 portas, só tem 2 opções, por que minha chance não é 50%? Isso acontece porque o seu chamado espaço amostral, que é o conjunto de todas as possibilidades, ele não é
tão claramente só as duas portas. Existem fatores que influenciam. Se você tivesse logo no começo 2 portas e você vai escolher uma delas, sua chance é de 50%. Mas existem alguns fatores que é o fato de que o apresentador só vai abrir uma porta que não tem o prêmio e o apresentador só vai abrir uma porta que não é a que você escolheu. Quando você tem as 3 portas, você tinha a princípio 27 possibilidades, que você poderia escolher a porta 1, porta 2, porta 3, o apresentador poderia escolher a porta 1, porta 2, porta 3, e o prêmio poderia estar na porta 1, porta 2, porta 3. Mas não são todas as 27 possibilidades que acontecem. Porque o apresentador não escolhe a mesma porta que você, o apresentador não escolhe a mesma porta que o prêmio, e isso vai fazer com que o número de possibilidades diminua muito. Como não são todas as possibilidades que acontecem, não é exatamente 50%, não é uma escolha de uma em duas. O seu espaço amostral é diferente. Bom, mas e no programa? Que influência isso teve? A publicação foi feita nos anos 90, e aliás, exatamente em 1990, na revista Parade. E mesmo depois da publicação, mesmo depois da polêmica, mesmo depois de várias cartas, várias discussões, inclusive até em outros meios que não sejam só a própria revista Parade, a maioria dos participantes decide não trocar de porta. É meio esquisito. Mas se for levar em consideração o mundo atual com negação de ciência, a gente vê que isso é um problema mais antigo. Assim, as pessoas teimam em não acreditar em ciência, em matemática, em estatística, em ciência em geral. O que é uma pena, e eu acho que é um dos trabalhos que eu devo fazer nesse canal, que é mostrar a ciência como uma coisa não tão enfadonha, uma coisa não tão elitista, como muitas pessoas acham que é. Existem explicações psicológicas do porquê que as pessoas tentam não trocar de porta. Não sou especialista em psicologia, não manjo quase nada de psicologia. Eu só estudei um pouco de psicologia voltada por ensino na minha graduação. Existem disciplinas de psicologia da educação, e é mais ou menos o meu conhecimento de psicologia quase que resumido a isso. Mas as explicações psicológicas sobre por que as pessoas teimam em não trocar de porta, mesmo sabendo que cientificamente é melhor. Existe um efeito chamado efeito de posse. Em geral, as pessoas valorizam muito manter o que elas têm mais do que tentar arriscar para tentar obter coisas que elas não têm. A ideia psicológica de mais vale um na mão do que 2 voando. Se você já tem alguma coisa, você... Não, eu já tenho essa porta, eu não vou trocar porque é um risco muito grande. Então você tenta manter as coisas que você tem. Esse efeito psicológico é explorado pelo programa e faz com que as pessoas ganhem o prêmio com menos frequência do que deviam, se elas jogassem baseado em estatística e ciência. Existe outro efeito chamado efeito de status quo, que é basicamente você considerar psicologicamente uma mudança como sendo um passo para trás. Psicologicamente você tenta manter o seu status, mesmo que a mudança seja uma coisa para melhor. A gente tem aquela teimosia de que você admitir que está mudando é admitir uma perda. Isso faz psicologicamente com que as pessoas não escolham essa parte. E existe um outro efeito psicológico também, que são erros de emissão versus erros de comissão. Em geral, as pessoas têm mais medo de errar por coisas que elas fizeram, no caso, fazer uma troca, do que por coisas que elas não fizeram. Esses efeitos psicológicos são explorados pelo programa, porque bem ou mal é mais interessante para o programa os jogadores não ganhem sempre, não ganhem com tanta frequência, e isso dá mais audiência, faz com que haja mais discussão sobre o programa, e eles são explorados, faz sentido, faz parte do entretenimento, mas cientificamente falando, a troca é sempre melhor para esse problema de Monty Hall. E vamos propor uma variante, vamos propor um problema que seja diferente. Esse problema, como ele não é no show de Monty Hall, ele seria tipo um show novo, e já que o show é meu, eu vou chamar ele do jeito que eu quiser, e eu vou chamar ele de O Show do Professor Pinguim, com o seu apresentador, o Professor Pinguim. No show do Professor Pinguim vão ter 4 portas, que eu vou chamar de porta 1, 2, 3, 4. Poderia dar nomes mais criativos, mas vamos manter o padrão. E nessas 4 portas a gente vai ter 2 portas com prêmio e 2 portas sem prêmio. E aí o seu apresentador, o Professor Pinguim, sabe onde é que estão os prêmios, mas não mostra pra ninguém. E aí ele chama o primeiro participante, que é, de novo, o Luke. E aí, Luke, e aí, qual porta você acha que tem o prêmio? Escolhe uma porta. E ele vai pensar um pouco e vai escolher uma porta, digamos que seja a porta 2. E aí, o professor Pinguim vai, beleza, vamos abrir uma das portas então. Aí, abre uma das portas que não tem prêmio. E é oferecida a chance. E aí, Luke, você quer trocar de porta? E aí, ele pensa um pouco, decide se ele vai trocar de porta ou não. E aí, é aberta uma segunda porta, mas essa é uma porta com prêmio. E aí, é oferecido de novo. E aí, Luke, você quer trocar de porta? Não quer trocar de porta? O que você quer fazer? E ele vai pensar de novo e tomar uma decisão. E agora a definição matemática, assim, com um texto, sem as animações, sobre como seria essa variante do show do Professor Pinguim. Tem 4 portas, 2 portas são vazias, 2 delas têm prêmios, os prêmios nunca vão estar na mesma porta, e os prêmios têm o mesmo valor, então tanto faz qual prêmio você ganha, você vai ficar igualmente feliz. É um prêmio, sei lá, em dinheiro ou 2 cópias do mesmo prêmio. E
E na primeira rodada, o participante vai escolher uma das portas. Sem influência, só escolha o número favorito de 1 a 4. O apresentador vai abrir uma das portas, que não tem o prêmio, e oferece a opção de troca. E aí, você quer trocar de porta ou não? E aí depois vai ser aberta uma das outras portas, uma das que tem prêmio, e é oferecido de novo a opção de troca para o jogador. A grande pergunta vai ser, qual a melhor estratégia para o jogador? E existem 3 casos em que isso pode acontecer, existem 3 variantes para essa pergunta. Primeira, se o seu jogo ele funciona da seguinte maneira, você sempre abre primeiro uma porta que não tem prêmio, e aí oferece a opção de troca, e aí depois você sempre abre uma porta que tem um prêmio, e oferece de novo a opção de troca. Qual a melhor estratégia para o jogador? Ele deve trocar as 2 vezes? Trocar só a primeira? Trocar só a última? Não trocar nenhuma vez? O que é melhor? Existe um segundo caso, se for o contrário. Como você sempre tem 2 prêmios e 2 não prêmios, sempre é possível, não escolhendo a porta do jogador, abrir uma porta com prêmio. Então você pode abrir primeiro uma porta com prêmio, dar a opção de troca, e depois uma porta sem prêmios. A mesma estratégia vai ser melhor? Terceira variante. A primeira porta aberta vai ser uma escolha aleatória. E a segunda porta aberta, se a primeira porta aberta for um prêmio, a segunda é sempre uma porta vazia. E se a primeira aberta for uma vazia, a segunda é o prêmio. Qual é a melhor estratégia em cada um desses 3 cenários? E eu vou começar o ano já fazendo uma coisa diferente. Eu vou deixar isso como coisa para vocês pensarem durante essa semana. Qual será que é a melhor estratégia para cada um desses casos? O que compensa mais? A minha intenção é que o próximo vídeo seja justamente respondendo essa pergunta para os 3 cenários, mas você tem uma chance aí de passar uma semana pensando sobre isso. Ou se você viu esse vídeo não na semana do lançamento, se você viu esse vídeo bem depois, você já pode clicar no link para o próximo vídeo e ver o próximo vídeo já sem problemas. Eu acho que esse é um puzzle interessante, ele é divertido, você pensar nas estratégias, o que é melhor. Se vocês quiserem dar uma resposta nos comentários, acho que é legal, o comentário pode ser usado como discussão. Se vocês acharem melhor mandar um e-mail também, aqui tá passando o meu e-mail, se vocês quiserem mandar um e-mail comigo pra gente discutir em privado. E aproveitando que a gente já está encerrando o vídeo, gostaria de agradecer vocês por terem me assistido até aqui hoje. É um vídeo novo, é um ano novo, é um ano onde a gente tem um pouco mais de esperança na vida. O ano novo é meu feriado favorito, onde o pessoal sempre se enche de esperança. Esse ano menos do que os outros que eu me lembro. Ainda assim, é um ano onde as pessoas se enchem de esperança. Espero que vocês tenham um bom começo de ano. Espero poder continuar com esse canal, continuar com esse trabalho de divulgação que é importante. Mostrar que matemática não é só aquela coisa chata, não é só aquela coisa que cai na sua prova. Matemática tem coisas interessantes, tem coisas bonitas. A ciência é uma coisa bonita, a ciência deve ser mais amada. Eu de verdade espero que vocês gostem, espero que a gente possa passar juntos mais um ano. Muito obrigado por estarem comigo e vejo vocês no próximo vídeo dando a resposta do problema do show do pinguim. Obrigado, pessoal. Até lá.